Olá, caro irmão, cara irmã, boa noite. Estamos hoje retomando as nossas catequeses acerca da Santa Missa. Vamos dar continuidade hoje à catequese do Papa Francisco sobre a Santa Missa. Estamos refletindo cada parte da missa. E hoje nós vamos refletir, estamos ainda nos ritos introdutórios da Santa Missa, nós vamos refletir hoje sobre o ato penitencial e o Glória, que nós cantamos ou recitamos na Santa Missa. O ato penitencial, o pecado rompe a relação com Deus e com os outros. Essa catequese o Papa proferiu no dia 3 de janeiro do ano de 2018. O Papa diz: retomando as catequeses sobre a celebração eucarística, consideremos hoje, no contexto dos ritos de introdução, o ato penitencial. Na sua sobriedade, ele favorece a atitude com a qual se dispôs para celebrar dignamente os santos mistérios, ou seja, reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores. Com efeito, o convite do sacerdote é dirigir a toda a comunidade em oração, porque todos somos pecadores. O que pode dar o Senhor a quem já tem o coração cheio de si do próprio sucesso? Nada. Porque o presunçoso é incapaz de receber o perdão, satisfeito como está da sua presumível justiça. Pensemos na parábola do fariseu e do publicano, onde somente o segundo, ou seja, o publicano, volta para casa justificado, ou seja, perdoado. Lucas 18, 9 a 14. Quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar misericordioso de Deus. Sabemos por experiência que só quantos sabem reconhecer os erros e pedir desculpa, recebem a compreensão e o perdão dos outros. Ouvir em silêncio a voz da consciência permite reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos divinos, que as nossas palavras e as nossas ações são muitas vezes mundanas, isto é, guiadas por escolhas contrárias ao Evangelho. Por isso, no início da Santa Missa, realizamos comunitariamente o ato penitencial mediante uma fórmula de confissão geral, pronunciada na primeira pessoa do singular. Por minha culpa, minha tão grande, pronome na primeira pessoa. Cada um confessa a Deus e aos irmãos que pecou muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Sim, também por omissões, ou seja, que deixei de praticar o bem que poderia ter feito. Sentimos-nos muitas vezes bons porque dizemos: não fiz nada mal a ninguém. Na realidade, não é suficiente não praticar o mal contra o próximo, mas é necessário escolher fazer o bem, aproveitando as ocasiões para dar um bom testemunho de que somos discípulos de Jesus. É bom frisar que confessamos tanto a Deus como aos irmãos que somos pecadores. Isso ajuda-nos a compreender a dimensão do pecado, que enquanto nos separa de Deus, também nos divide dos nossos irmãos e vice-versa. O pecado corta a relação com Deus e com os irmãos, corta a relação na família, na sociedade e na comunidade. O pecado corta sempre, separa, divide. As palavras que proferimos com os lábios são acompanhadas pelo gesto de bater no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Reconhecendo
que pequei precisamente por minha culpa, e não por culpa dos outros. Com efeito, muitas vezes acontece que, por medo ou mesmo vergonha, aponta o dedo para acusar os outros. Custa-nos admitir que somos culpados, mas faz-nos bem confessá-lo com sinceridade. Confessar os próprios pecados. Recordo-me de uma história narrada por um missionário idoso, um sacerdote idoso, o Papa diz. Uma história de um sacerdote que contou, de uma mulher que foi confessar-se e começou a falar dos erros do marido. Depois passou a contar os erros da sogra. E em seguida os pecados dos vizinhos. A um certo ponto, o confessor disse-lhe: mas senhora, diga-me, acabou? Muito bem. Acabou com os pecados dos outros. Agora começa a dizer os seus. Dizer os próprios pecados. Depois da confissão dos pecados, suplicamos a bem-aventurada Virgem Maria, os anjos e os santos, para que intercedam junto do Senhor por nós. Também nisso é preciosa a comunhão dos santos, ou seja, a intercessão deles, amigos e modelos de vida. Sustém-nos no caminho do rumo à plena comunhão com Deus, quando o pecado será aniquilado definitivamente. Além do confesso, podemos fazer o ato penitencial com outras fórmulas. Por exemplo, piedade de nós, Senhor. Contra vós pecamos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e concedei-nos a vossa salvação. Especialmente aos domingos, podemos fazer a bênção e a aspersão da água em memória do batismo, que cancela todos os pecados. Como parte do ato penitencial, também é possível cantar o Kyrie eleison. Com esta antiga expressão grega, aclamamos o Senhor, Kyrios, e imploramos a sua misericórdia. A Sagrada Escritura oferece-nos luminosos exemplos de figuras penitentes que, caindo em si mesmas, depois de terem cometido o pecado, encontraram a coragem de tirar a máscara e abrir-se à graça que renova o coração. Pensemos no rei Davi e nas palavras a ele atribuídas nos Salmos: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Salmo 50, 51. Pensemos no filho pródigo que regressa ao pai, ou na invocação do publicano: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Lucas 18, 13. Pensemos inclusive em São Pedro, em Zaqueu, na Samaritana. Medir-se com a fragilidade do barro com que somos amassados é uma experiência que nos fortalece, enquanto nos leva a confrontarmos com a nossa debilidade. Abre-nos o coração para invocar a misericórdia divina que transforma e converte. E é isso que fazemos no ato penitencial no início da Santa Missa. Então, irmãos, o Santo Padre, nesta catequese do dia 3 de janeiro de 2018, ele explica para nós qual é o sentido do ato penitencial na missa. Então, todo o sentido do ato penitencial é isso: é eu olhar para mim mesmo, é eu entrar dentro do meu coração, me apresentar diante do Deus da misericórdia, reconhecendo a minha culpa, confessá-la a Deus e aos irmãos, sem medo, sem vergonha, mas confessar o meu pecado, né, que sou pecador, diante da comunidade. O ato penitencial tem este caráter, não é sacramental. Portanto, é bom a gente lembrar que o ato penitencial da missa não substitui a confissão sacramental. Porque tem muita gente que fala: eu me confesso porque toda missa eu peço perdão a Deus. Não. O ato penitencial da missa nos ajuda a nos colocar diante deste Deus imenso, que nos reúne em torno da sua palavra e da sua presença viva na Eucaristia,
Eu me apresento diante dele como sou pecador, reconhecendo diante de tanta santidade o meu pecado, para que eu possa me preparar para fazer uma boa confissão. Não substitui o confessionário. Eu repito, há muita gente, não são poucos, que recorrem ao ato penitencial para fugir do confessionário. Não existe perdão dos pecados mortais fora do confessionário. É necessário que você se prepare, que você faça sempre. Não é uma vez no ano, não. Mas você renova esta graça de Deus, né, corriqueiramente. Não se acostumando ao pecado. Eu vou lá, me confesso, volto. Não, mas nesse esforço, nessa luta constante de você vencer os teus pecados. Mas é preciso confessar. Então o ato penitencial da missa não é para substituir o sacramento da penitência, da confissão. Fique bem claro isso. Então, essa catequese quer nos ensinar isso. No dia 10 de janeiro de 2018, o Papa fez a catequese falando sobre o Glória, que é a escola de oração. Fala o Papa. No percurso de catequese sobre a celebração eucarística, vimos que o ato penitencial nos ajuda a despojar-nos das nossas presunções e apresentar-nos a Deus como realmente somos, consciente de sermos pecadores, na esperança de sermos perdoados. Precisamente do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina, adquire a vida a gratidão expressa no Glória, um hino antiquíssimo e venerável, com a qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Missal Romano, número 53. A gente encontra isso nas instruções geral do Missal Romano. O Papa diz: o início deste hino, o Glória a Deus nas alturas, retoma o cântico dos anjos no nascimento de Jesus em Belém. Anúncio jubiloso do abraço entre o céu e a terra. Este canto inclui-nos também a nós, reunidos em oração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então o Papa vai dizer que o Glória começa lembrando as palavras dos anjos aos pastores na noite do nascimento. Após o Glória, ou então na sua ausência, quando a gente reza a missa na semana, não tem Glória, a não ser que haja uma solenidade, como hoje. Hoje, solenidade de São João Batista, né? Então a gente canta o Glória. Com toda a solenidade, a gente canta o Glória. Numa festa também, a igreja também canta o Glória. Imediatamente depois do ato penitencial, a oração adquire forma particular na prece denominada coleta. Então o Papa está dizendo aqui que após o canto do Glória, vem aquela oração que o sacerdote faz, chamada oração da coleta. Hoje já não usa mais essa expressão oração da coleta, mas oração do dia, né? Mas era muito mais significativa essa palavra coleta. Por quê? Por que coleta? Porque nesta oração, o sacerdote presidente, o que preside a Eucaristia, ele recolhe todas as intenções da comunidade e apresenta em nome da comunidade a Deus. Então quem faz a oração é o presidente. A gente às vezes encontra alguns sacerdotes, né? Não estou aqui não quero fazer polêmica, não quero criar atrito, confusão, não. Mas tem alguns padres que infelizmente botam o povo para fazer junto. Vamos fazer junto a oração. Não, a oração da coleta é uma oração presidencial. Quem preside, ele recolhe as intenções do povo e em nome do povo apresenta a Deus, por meio do qual se expressa o caráter próprio da celebração, que varia de acordo com os dias e os tempos do ano. Mediante o convite, oremos.
O sacerdote exorta o povo a recolher-se com ele no momento de silêncio, com a finalidade de tomar consciência que está na presença de Deus e fazer emergir, cada qual no próprio coração, as intenções pessoais com as quais participa da missa. Então, naquele momento termina o glória, quando tem, dia de domingo, ou de solenidade, ou quando não tem, que o sacerdote fala, oremos, né? A gente é convidado a fazer um momento de pausa, silêncio. Esse momento de silêncio é o padre convoca a comunidade a se recolher e tomar consciência que ela está na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Então o padre convida você a se recolher. E neste momento você coloca a sua intenção de missa. Seja para os falecidos, seja pedindo a saúde, uma ação de graça pelo aniversário. Né? Que as pessoas acham que para a missa ter valor de intenção, tem que o padre falar o nome. Aliás, semana passada eu vi uma catequese de Dom Henrique Soares, meu amado e querido bispo, que eu tanto amo, bispo de Palmares. Dom Henrique falando sobre isso, sobre intenções de missa. Irmão, ele falou uma coisa tão bela, que eu confesso para vocês que isso está em tão desuso na igreja, que nem eu sabia disso, viu? O que eu aprendi quarta-feira passada com Dom Henrique, sobre o verdadeiro sentido das intenções de missa, eu não sabia. Eu não aprendi isso no seminário, em toda a minha vida de cristão, nunca tinha ouvido falar nisso. E Dom Henrique falou quarta-feira. Fiquei encantado. Mas não há tempo para falarmos disso agora. Posso ver um momento para a gente falar sobre, especificamente, o valor da intenção de missa. Quando é que aí vale a intenção? Que tem gente que mania de mandar, né? Mandar celebrar uma missa, tudo. Depois eu vou te dizer. Então, continuando. A oração da coleta, o padre faz oremos, convida ao silêncio. Né? Ele faz um silêncio. No momento que você se apresenta diante de Deus, apresenta suas intenções. O sacerdote diz, oremos. E depois há momento de silêncio. Cada um pensa naquilo que precisa, que deseja pedir na oração. No silêncio, não se reduz à ausência de palavras, mas consiste em predispor-se a ouvir outras vozes, a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo. Na liturgia, a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza. Durante o ato penitencial e após o convite à oração, ajuda ao recolhimento. Então agora o Papa vai explicar o sentido do silêncio na missa. Qual o sentido? Então, no ato penitencial e neste momento, no convite oremos, é para nos ajudar ao recolhimento. O silêncio depois da liturgia, das leituras, da homilia, que geralmente esse não existe, nós não fazemos, não costumamos fazer, mas é o correto. O padre, depois faz uma pregação, deveria voltar para a cadeira, sentar-se e um momento todos fechar os olhos e refletir sobre tudo que ouviu, da palavra e da homilia. Era um momento de silêncio. Não se faz isso. Nosso povo não tem paciência para isso. Né? Imagina se eu termino... Primeiro que minhas pregações são intermináveis. Falta pouco não terminar. Depois de uma pregação interminável, ainda fazer um momento de silêncio, o povo vai dançar forró na missa. Então, depois da leitura e da homilia, é uma exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu. Então, o sentido do silêncio depois da homilia é isso. Eu refleti sobre tudo que eu ouvi. O silêncio após a comunhão favorece a prece interior de louvor e de súplica. Portanto, antes da oração inicial, o silêncio ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a pensar por que estamos ali. Eis então a importância de ouvir o nosso espírito para abrir depois ao Senhor. Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de alegria, de dor, e queremos dizê-lo ao Senhor, invocar a sua ajuda, pedir que esteja junto de nós. Temos familiares e amigos doentes.
ou que atravessam provações difíceis, desejamos confiar a Deus o destino da igreja e do mundo. É para isso que servem o breve silêncio antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, recite em alta voz a Deus. Em nome de todos, a oração comum que conclui os ritos de introdução, realizando precisamente a coleta das intenções individuais. Reconhecendo vivamente, recomendo vivamente aos sacerdotes que observem este momento de silêncio. Não se apressem. Então o Papa vai dizer, né, que recomenda a nós sacerdotes que seja fiel a esses silêncios. Não tenha pressa. Não fique escravo do relógio. Sem este silêncio, corremos o risco de descuidar o recolhimento da alma. O sacerdote recita essa súplica, esta oração de coleta, de braços abertos. E é a atitude do orante. Né? Tivemos até esses dias uma polêmica que Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, fez um pequeno comentário na internet, né? E encaminhado para outros meios, porque as pessoas fazem as suas interpretações do jeito que querem. E Dom Henrique apenas estava nos orientando justamente isso aqui. Ele falava, né, a questão de que o sacerdote perdeu, estão se perdendo realmente o senso do que é realmente o santo sacrifício. A posição do padre está aqui, recorda o gesto de Jesus na cruz. E aí Dom Henrique falava, né, de que o sacerdote hoje, né, é uma possessão com o microfone, estava celebrando assim. E Dom Henrique diz que esse gesto aqui, uma mão aberta e outra segurando o microfone, não significa nada. Assim é o gesto do Cristo na cruz. Assim não significa nada. E ele vai dizer, e pior ainda, o padre está consagrando, segurando o microfone, segurando Jesus, levando como se estivesse levantando qualquer coisa. Virou uma polêmica. É a atitude do orante, assumida pelos cristãos desde os primeiros séculos, como testemunham os afrescos das catacumbas de Roma, para imitar a Cristo de braços abertos no madeiro da cruz. Olha o Papa dizendo. Ali, Cristo é o orante e, ao mesmo tempo, a oração. No crucificado, reconhecemos o sacerdote que oferece a Deus o culto que lhe é agradável, ou seja, a obediência filial. No rito romano, as orações são concisas, mas ricas de significado. Podem fazer-se muitas meditações bonitas sobre essas preces, muito belas. Voltar a meditar os seus textos, até fora da missa, pode ajudar-nos a compreender como dirigir-nos a Deus, o que pedir, que palavras usar. Possa a liturgia tornar-se para nós todos uma verdadeira escola de oração. Então, amados, nessa quarta-feira nós ficamos com essas duas catequeses, do dia 3 de janeiro, dia 10, onde o Papa nos orienta. Essas catequeses aqui, o objetivo nosso não é criar polêmica. Eu vou repetir as palavras de Dom Henrique Soares. Pelo amor de Deus, o padre Francivaldo não fala essas coisas para que você entre em choque com o seu pároco. Ah, porque meu padre está fazendo errado. Reze por ele. Não entre em conflito, em debate com o seu sacerdote. Sabe? Não somos nós que o julgaremos. Eu não falo essas coisas aqui para criar polêmica. Não. É para que a gente perceba a riqueza do que a igreja tem. E são palavras, não são invenções minhas. É a igreja. É o Santo Padre. É o Papa Francisco que está a dizer. São ensinamentos milenares. Nossa igreja é milenar. E que nós não podemos ficar inventando coisas, né, na atualidade. Os gestos bonitos da igreja, de ajoelhar-se, sentar-se, ficar de pé, levantar as mãos, abrir as mãos, que nós vamos perdendo na liturgia. A liturgia é cheia de sinais que enriquecem o culto, para que nós nos aproximemos e tenhamos a clareza de que estamos dentro de um mistério profundíssimo.
não de uma celebração teatral, não de uma celebração de memórias do passado, mas estamos vivendo um mistério agora, neste momento. Então, pelo amor de Deus, quando o padre fala isso, quando o Dom Henrique fala essas coisas, não é para criar polêmica, confusões, mas também nós não podemos fechar os olhos e dizer, e ficar calado diante do que é certo. Por exemplo, cria-se uma polêmica quando semana passada eu falei, né, que é um absurdo um padre, isso é um absurdo, isso é gravíssimo, gravíssimo. Um padre que coloca um leigo, uma freira, seja quem for, começar a celebração e ele entrar no meio da celebração para continuar. Isso é grave porque essa missa é inválida. É inválida. Sabe? Isso é muito grave. E às vezes a gente sabe essas situações que acontecem. Então não, é porque eu estou ocupado de outra coisa. Então o ministro da Eucaristia começa a celebração, ou a freira fulano de tal começa, né? Eu entro no ato penitencial, eu entro na hora do ofertório. Importante que eu consagre. Quem consagra sou eu. Não! Não é assim. Mas eu falo essas coisas, não é para criar polêmica. É para que vocês entendam que a igreja é riquíssima. Oxalá os católicos conhecessem a igreja de verdade. Você não conhece a sua mãe? A mãe igreja? Porque se nós conhecêssemos o que a igreja ensina, a beleza da liturgia da igreja, o problema é que nós não temos uma liturgia bonita. Esculhambaram. Esculhambaram. E cada dia mais está pior. Estão esculhambando a liturgia, fazendo de qualquer jeito. Mas se nós conhecêssemos, amados, nunca um católico deixaria de ser católico. Aconteça o que acontecer, o padre pode dar o maior escândalo, eu não deixo de ser católico porque eu sou católico, não é por causa do padre. Não importa. Então o objetivo das nossas catequeses aqui é para ajudar na compreensão e não para criar polêmica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.